Você está prestes a conhecer um lugar que desafia tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Nas profundezas das montanhas da Sibéria, em uma região tão remota que o inverno domina 8 meses do ano, exploradores tropeçaram em algo que não deveria existir. Uma muralha colossal com blocos de pedra que pesam mais de 3.000 toneladas. Para você ter uma ideia, essas pedras são 3 vezes mais pesadas do que os maiores megalitos conhecidos de Baalbek, no Líbano. Estamos falando de blocos imensos, com linhas retas e faces tão lisas que parecem ter sido cortadas com precisão industrial. O mais estranho, enquanto as imagens inundam as redes sociais e deixam milhões de pessoas chocadas, a arqueologia oficial permanece em silêncio absoluto. Não há relatórios, não há escavações e nenhuma universidade reivindicou a descoberta. Seria Gornaya Shoria a prova final de uma civilização hiperavançada que se perdeu na era do gelo, ou seria apenas um truque da natureza pregado em nossos cérebros? Prepare-se, porque o que você vai ver agora pode reescrever tudo o que você pensa sobre o passado da Terra. Mas antes de revelarmos os detalhes, eu quero que você olhe bem para estas imagens e deixe seu comentário. Você acredita que isso foi construído por mãos humanas ou é apenas uma obra impressionante da geologia? A muralha impossível. Eles se erguem das montanhas congeladas como um desafio à própria razão. Na remota região selvagem do sul da Sibéria, em Gornaya Shoria, onde as cordilheiras de Altai e Sion colidem, fotografias começaram a surgir online de algo que ninguém esperava. O que parece ser uma colossal muralha de pedra. Empilhadas ao longo de cristas irregulares, entre 700 e 1.200 metros acima do nível do mar, as pedras formam camadas geométricas retas que se estendem por centenas de metros. De certos ângulos, elas parecem impossivelmente precisas, como a planta de uma civilização antiga que não deixou rastros. A escala é quase inimaginável. Alguns blocos são estimados em 20 metros de comprimento e 7 metros de altura. Se esses números estiverem minimamente corretos, cada pedra poderia pesar entre 2.000 e 4.000 toneladas. Para efeito de comparação, a maior pedra em Baalbek, no Líbano, um local frequentemente chamado de uma das maravilhas da engenharia da história, pesa apenas 1.260 toneladas. Essas pedras siberianas seriam aproximadamente 3 vezes mais pesadas, mas estão situadas em uma região montanhosa e congelada que enfrenta o inverno durante a maior parte do ano. Mover algo assim hoje exigiria guindastes, equipes de engenheiros e meses de planejamento. Como isso poderia ter sido feito há milhares de anos? Ainda assim, nenhuma universidade reivindicou a descoberta. Nenhum periódico revisado por pares publicou um relatório. Nenhuma equipe arqueológica certificada tocou o local. Em vez disso, as imagens se espalharam online através de blogs, canais do YouTube e tópicos no Reddit. Muitas são atribuídas a exploradores russos independentes, como Georgy Sidorov, um nome repetido incessantemente em círculos de história alternativa, mas não verificado na literatura científica. Da noite para o dia, as fotos viralizaram. Manchetes dramáticas rotularam a formação como a Muralha Perdida ou o Megálito Siberiano. As comparações nas redes sociais começaram quase imediatamente. Imagens lado a lado comparavam a formação a Stonehenge, as pirâmides e até a Machu Picchu. Cada comparação fazia a muralha siberiana parecer mais alta, mais pesada e mais imponente do que as conquistas conhecidas da humanidade. As visualizações dispararam. Tópicos no Reddit debateram por dias se era natural ou feita pelo homem. Canais do YouTube dissecaram cada ângulo, dando zoom em sombras, cantos e faces planas. No entanto, quanto mais as pessoas olhavam, menos certeza se tinha. A ausência de contexto alimenta o mistério. Não há marcadores de escavação, marcas de ferramentas visíveis, ruínas próximas, detritos ou artefatos que possam ser datados por carbono. Nenhuma inscrição dá pistas sobre os construtores, e nenhum assentamento ao redor sugere habitação humana. No entanto, de certas perspectivas, a estrutura parece deliberada. Faces verticais lisas, cantos afiados e camadas horizontais empilhadas com intenção geométrica. É como se as próprias pedras estivessem fazendo perguntas que os humanos ainda não podem responder. A arqueologia oficial permanece em silêncio. Nenhum relatório de campo foi divulgado. Nenhuma datação por carbono ou análise laboratorial foi publicada. Milhões podem ver as imagens, debatê-las
e teorizar, mas nenhum estudo científico verificado confirma o que estão vendo. E as perguntas só crescem. Como blocos tão massivos poderiam ser movidos, esculpidos ou colocados em um ambiente onde o inverno domina 8 meses do ano e o permafrost endurece o solo como gelo sólido? Por que construir aqui, a milhares de quilômetros de assentamentos antigos conhecidos ou rotas comerciais? A formação apresenta características que parecem em desacordo com a geologia natural. Exibe linhas retas, onde as montanhas costumam ser curvas. Faces planas emergem, onde a erosão tipicamente deixa superfícies irregulares. Camadas parecem empilhadas, como se organizadas intencionalmente, em vez de caídas aleatoriamente pela gravidade. Cada pista visual que o cérebro humano associa à construção está presente, mas cada peça de evidência arqueológica de apoio está ausente. Alguns observadores online começaram a chamá-la de uma impossibilidade arqueológica. A frase captura a atenção. Parece feita por humanos, mas existe onde a construção humana não deveria estar. As imagens agem como um teste de Rorschach digital. Alguns veem engenharia antiga, outros veem formações naturais. No entanto, todos concordam que isso exige uma explicação. E como não existem investigações formais, as teorias proliferam sem controle. Cada sombra pode ser erosão ou escultura. Cada borda reta pode ser uma junta natural ou uma modelagem deliberada. A ausência de evidência torna-se um tipo de combustível para a imaginação. Se esses blocos são realmente tão massivos quanto se afirma, as questões logísticas são impressionantes. Movê-los exigiria tecnologia muito além do que qualquer cultura siberiana antiga conhecida possuía. Mesmo hoje, tal tarefa testaria equipes de engenharia modernas. No entanto, a formação permanece intocada, situada em isolamento extremo, desafiando suposições sobre a história humana e os processos naturais. A própria Sibéria apenas aprofunda o enigma. A região de Gornaya Choria é acidentada, fria e amplamente inacessível. Neve e gelo dominam a maior parte do ano. O terreno é íngreme, propenso a avalanches e quase impossível de atravessar sem equipamento especializado. Qualquer expedição arqueológica enfrentaria meses de preparação, clima com risco de vida e um terreno que testa até montanhistas experientes. A dificuldade de acesso pode explicar por que o local permanece sem estudo e por que a especulação continua a prosperar online. Nenhum arqueólogo confirmou as origens da muralha. Especialistas alertam que fotos sozinhas não podem resolver a questão. Pode ser natural, mas certos detalhes resistem a explicações simples. E enquanto a internet continua a dissecar cada quadro, a formação surge como uma pergunta silenciosa, um monumento sem registro, um quebra-cabeça congelado no gelo. O mistério não é apenas a muralha em si, é o espaço entre o que sabemos e o que podemos imaginar. E para aqueles que estudam a história humana, apresenta um desafio que não pode ser ignorado. Como reconciliamos o que podemos ver com o que acreditamos ser possível? Os antigos siberianos. Algo nas imagens não parecia certo. Superfícies planas estendendo-se por cristas congeladas, cantos afiados em ângulo reto cortados na pedra com a precisão de um pedreiro, e alguns blocos pareciam perfurados com buracos circulares perfeitos, redondos o suficiente para sugerir maquinário, mas claramente antigos. Certas seções até pareciam derretidas, expostas a temperaturas que nenhum desgaste comum poderia explicar. Alguns exploradores amadores afirmaram que as leituras de bússola perto da formação ficaram malucas, sugerindo anomalias magnéticas que não deveriam existir em torno do granito comum. Nenhuma dessas afirmações foi verificada, mas online essas imagens transformaram a conversa. O que antes era uma formação rochosa estranhamente irregular tornou-se um suposto artefato de tecnologia antiga avançada. Linhas retas sugeriam planejamento, faces planas implicavam modelagem deliberada e, de repente, milhões de pessoas estavam debatendo se mãos humanas haviam desafiado a natureza em um dos ambientes mais severos da Terra. O problema é imediato e gritante. A arqueologia convencional não tem registro de nenhuma cultura siberiana capaz disso. Moldar granito na escala que essas imagens parecem mostrar exige ferramentas sérias. Cinzéis de bronze ou ferro são necessários para suportar impactos repetidos contra uma das rochas mais duras do planeta.
granita. Serras de cobre combinadas com areia abrasiva podem cortar rocha densa, mas apenas com precisão e muito trabalho. Martelos feitos de pedras mais duras, operações de extração organizadas e infraestrutura de transporte capaz de mover blocos de milhares de toneladas seriam essenciais, e nada disso existe no registro arqueológico local. Os humanos vivem na Sibéria há dezenas de milhares de anos, mas não há evidências de pedreiras em Gornaia Shurya, nenhum rolo de madeira, trenó ou barcaça fluvial capaz de transportar pedras massivas, sem marcas de ferramentas, sem acampamentos, sem assentamentos de trabalhadores, sem artefatos que possam ser datados de potenciais períodos de construção. Onde deveria haver evidência, há apenas silêncio. Compare isso com locais megalíticos conhecidos. Em Baalbek, no Líbano, pesquisadores documentaram a engenharia romana, ou possivelmente fenícia anterior, usando ferramentas de bronze e ferro, forças de trabalho aos milhares e logística detalhada para mover pedras pesando mais de 1.260 toneladas. As pedras azuis de Stonehenge foram rastreadas até pedreiras a mais de 200 quilômetros de distância, com rotas de transporte mapeadas ao longo de rios e por terra e acampamentos de construção próximos identificados. As pirâmides egípcias oferecem ainda mais: marcas de ferramentas, vilas de trabalhadores, registros de pagamento e hieróglifos detalhando as fases da construção. Gornaia Shurya não oferece nada disso. Se essas formações são artificiais, elas representam construção sem contexto, engenharia sem evidência e arquitetura sem arqueologia. Depois, há o próprio ambiente. A Sibéria é brutal. As temperaturas caem rotineiramente abaixo de menos 40 graus Celsius. A neve cobre a terra por 6 a 8 meses por ano, tornando o trabalho ao ar livre quase impossível. Os rios congelam solidamente, eliminando o transporte aquático. O permafrost domina o terreno, uma fundação congelada que se expande e contrai com as mudanças sazonais, rachando pedras, deslocando rochas e desestabilizando até os objetos mais pesados ao longo do tempo. O permafrost não é um pequeno inconveniente. Engenheiros modernos lutam para construir estruturas estáveis sobre ele usando concreto e aço, com técnicas avançadas de fundação. Blocos de pedra antigos, por mais precisamente ajustados que fossem, enfrentariam forças implacáveis destinadas a separá-los. Para uma muralha ou plataforma sobreviver milhares de anos, nessas condições, sem colapsar ou fragmentar, parece para muitos engenheiros estruturais fisicamente improvável. No entanto, as imagens sugerem que a formação permanece de pé. Sua escala por si só desafia a logística da construção pré-industrial. Blocos pesando milhares de toneladas não se movem apenas com força muscular. Eles exigem alavancas, rampas, polias ou métodos que ainda não identificamos. Os maiores blocos de granito na Grande Pirâmide pesam cerca de 80 toneladas e exigiram milhares de trabalhadores, planejamento meticuloso e uma civilização estável com excedente agrícola para sustentar o trabalho. Se as pedras siberianas realmente pesam entre 2.000 e 4.000 toneladas, 30 a 50 vezes mais pesadas que as pedras das pirâmides, quaisquer construtores antigos teriam alcançado um salto de engenharia além da capacidade humana conhecida e teriam feito isso em uma região selvagem congelada sem estradas, cidades ou evidências da civilização de apoio necessária para tal feito. Quanto mais profunda a análise, mais estranhas as implicações. Sem assentamentos próximos, sem rotas comerciais, sem pedreiras, apenas isolamento, gelo e pedra. E, no entanto, a formação parece deliberada, como se seus construtores tivessem acesso a conhecimentos e tecnologias perdidos na história. As imagens virais combinadas com o silêncio da ciência criaram um paradoxo moderno. Poderiam os humanos ter dominado tal logística na antiga Sibéria? Ou a formação é um truque da geologia, pareidolia ou algum alinhamento natural raro de forças que imita a intenção? Nenhum arqueólogo confirmou a resposta. Especialistas alertam que fotografias sozinhas não podem resolver a questão, e a própria Terra oferece pistas e avisos. Este não é o Vale do Nilo com inundações previsíveis. Não é o Mediterrâneo com invernos suaves. A Sibéria é uma região selvagem congelada, capaz de apagar evidências em décadas, quanto mais em milênios. O permafrost pode enterrar, deslocar e distorcer paisagens inteiras. Neve, gelo e rocha se combinam para tornar a sobrevivência e a construção extraordinariamente difíceis. Qualquer
Qualquer tentativa de estudar o local pessoalmente acarreta riscos extremos, e muitos exploradores digitais só o viram através de imagens com zoom. Mas se nenhuma cultura antiga poderia ter construído isso, e o ambiente torna a construção impossível, como explicamos o que milhões de olhos insistem que estão vendo? A vastidão desconhecida da Sibéria. A Sibéria não é apenas remota, é um vazio no mapa humano, uma terra conhecida, mas tão pouco explorada que quase desafia a compreensão. Estendendo-se por mais de 13 milhões de quilômetros quadrados, ela faz os Estados Unidos e a Europa, combinados, parecerem pequenos, mas enormes extensões permanecem intocadas por estudos sistemáticos. Quanto mais de perto você a examina, mais percebe o quanto pode estar escondido. Lugares que nenhum olho humano mediu ou catalogou adequadamente. A região de Gornaya Shoria é o exemplo perfeito. Conhecida pelos megálitos de Gornaya Shoria, esses blocos de pedra massivos, alguns pesando mais de 3.000 toneladas, não possuem estradas permanentes em seus vales. Nenhuma cidade está ao alcance fácil. O inverno transforma vales inteiros em armadilhas mortais. As temperaturas despencam além de menos 40 graus. Montes de neve se erguem mais alto que casas, e tempestades podem isolar qualquer pessoa por dias sem resgate. Compare isso com o Egito, a Mesopotâmia ou a Europa, onde 2 séculos de escavação catalogaram cada templo, mapearam cada túmulo e cruzaram cada artefato. A Sibéria, por outro lado, viu apenas levantamentos superficiais realizados com décadas de intervalo. Durante a era soviética, a exploração focava em recursos e postos militares, não na história humana. Montanhas eram anotadas como geologicamente interessantes e depois ignoradas. Vastas áreas foram registradas em bancos de dados e esquecidas. Este isolamento extremo molda a percepção. Se ninguém olhou verdadeiramente, de forma sistemática e completa, então qualquer coisa pode estar à espera. O próprio isolamento torna-se um tipo de evidência, uma permissão para imaginar, não uma prova, mas ainda assim convincente. E o ambiente da Sibéria intensifica o efeito. Rios congelam em rodovias sólidas no inverno, apenas para se tornarem torrentes furiosas na primavera. O permafrost trava o solo no gelo, deslocando-se e rachando conforme as temperaturas flutuam, movendo rochas e colapsando encostas. Tempestades de neve violentas chegam sem aviso, reduzindo a visibilidade a zero. Florestas densas de taiga se estendem por centenas de quilômetros, tão espessas que a luz do sol mal toca o chão da floresta. Por dezenas de milhares de anos, a sobrevivência foi a principal preocupação da humanidade aqui. A ideia de construção massiva de pedra parece quase absurda, e, no entanto, a dureza da terra também amplifica o monumental. O isolamento transforma a ambiguidade em fascinação. Alguns afirmam que essas estruturas têm cerca de 100 mil anos, o que empurraria o que sabemos sobre a arquitetura humana em dezenas de milhares de anos. Uma formação que aparece longe das cidades, além do escrutínio científico rotineiro e desconectada de documentação, torna-se uma tela em branco para a imaginação. Mas descartar a formação rápido demais seria ignorar a história. A Sibéria tem um padrão documentado de descobertas chocantes em lugares antes considerados remotos demais para sustentar atividades humanas complexas. No nordeste da Sibéria, perto do Círculo Ártico, o sítio Yana Rhinoceros Horn revelou que humanos modernos sobreviveram a condições árticas há 32 mil anos, quase 15 mil anos antes do que os especialistas esperavam. Sob o espesso permafrost, arqueólogos encontraram restos de mamutes abatidos, ferramentas de marfim fabricadas com precisão e lareiras que queimaram por gerações. Estes não eram abrigos temporários, eram assentamentos permanentes, onde famílias prosperavam sob condições da Era do Gelo. Milhares de anos depois, ao longo do rio Amnia, escavações descobriram assentamentos fortificados, datando de aproximadamente 8 mil anos atrás. Eram construções planejadas, com terraplenagem, paliçadas de madeira e trabalho coordenado evidente em cada viga e cada trincheira. Comunidades de caçadores-coletores sem agricultura ou cidades de alguma forma construíram defesas, forçando os historiadores a reconsiderar quando a construção coletiva apareceu pela primeira vez nas sociedades humanas. As cavernas siberianas contam histórias igualmente notáveis. As cavernas Denisova e Okladnikov preservam evidências de ocupações humanas, abrangendo de 44 mil a 33 mil anos atrás. Ferramentas de pedra mostram técnicas refinadas passadas
passadas por gerações. Evidências de Okladnikov sugerem interações entre humanos modernos e outros hominídeos, talvez denisovanos ou neandertais. Até a arte sobreviveu no gelo da Sibéria. A cultura Pazyryk, nas montanhas Altai, deixou túmulos congelados, ou kurgans, preservando múmias tatuadas com servos, grifos, guerreiros e criaturas míticas. E, finalmente, Porbazhin, uma fortaleza do século VIII no lago Terekol, demonstra a construção siberiana em larga escala, com fundações de pedra e precisão geométrica. Tudo isso prova que a Sibéria não está vazia. Os humanos fizeram mais do que sobreviver. Eles se organizaram, construíram, criaram e inovaram sob condições que desafiam os equipamentos de sobrevivência modernos. Quando o cérebro se torna o inimigo. Aqui é onde a história fica desconfortável. Seus olhos estão mentindo para você. As mesmas fotografias que milhões juram mostrar engenharia antiga são exatamente as imagens que os geólogos usam para ensinar estudantes sobre fraturas naturais das rochas. Cantos afiados, superfícies planas e bordas sombreadas sugerem construção deliberada. Buracos circulares parecem perfurados e as superfícies parecem polidas. Para milhões na internet, essas imagens são prova de um muro megalítico perdido. Mas os geólogos veem algo muito diferente. Uma formação rochosa natural, exemplos clássicos de como a pedra se fratura e se desgasta ao longo do tempo. O problema não são as rochas, somos nós. Nossos cérebros são programados para detectar padrões, mesmo onde eles não existem. Os cientistas chamam isso de pareidolia. É por isso que vemos rostos nas nuvens, animais em manchas de tinta e construções deliberadas em pedras aleatórias. A evolução favoreceu esse instinto. Identificar predadores nas sombras ou reconhecer humanos à distância podia significar vida ou morte. Hoje, esse mesmo instinto espalha mistérios virais mais rápido do que fatos. Gornaya Shoria ativa todos os gatilhos visuais. Ao aproximar a imagem, as superfícies parecem estranhamente lisas. Ao se afastar, as sombras criam ângulos agudos onde a erosão deixou, na verdade, inclinações. Essas pedras colossais são os restos de uma civilização pré-histórica avançada ou apenas um resultado fascinante de processos geológicos naturais. Imagens de baixa resolução borram a textura, transformando o granito irregular em algo quase polido. Corte um enquadramento, ajuste o contraste, adicione um filtro dramático e, de repente, uma montanha parece ter sido esculpida por ferramentas industriais. A ilusão se torna quase perfeita e as redes sociais a amplificam exponencialmente. Vídeos no YouTube, tópicos no Reddit e postagens no Instagram. Cada imagem se espalha, com setas apontando para ângulos retos e círculos destacando supostas marcas de ferramentas. Milhões de usuários insistem que a formação foi feita pelo ser humano. Quando milhares confirmam uma afirmação, seu cérebro tende à confirmação. Uma única postagem viral pode convencer dezenas de milhares de pessoas em poucas horas, criando um ciclo de retroalimentação que faz a formação parecer intencional mesmo que não seja. A geologia conta outra história. O granito, a rocha dominante na região, se fratura ao longo de planos retos por meio de um processo chamado fraturamento ortogonal. Milhões de anos de estresse tectônico criam rachaduras ao longo de fraquezas previsíveis. Fraturas verticais encontram planos horizontais, formando ângulos retos naturais. Com o tempo, os ciclos de congelamento e descongelamento ampliam o efeito. A água penetra nas rachaduras, congela, se expande e parte a rocha. Repita isso milhares de vezes e você obtém faces planas, bordas afiadas e o que parece empilhamento. Tudo criado pela natureza, sem necessidade de ferramentas. O vento, o intemperismo químico e as diferenças na dureza das rochas aumentam a ilusão. Camadas mais macias se erodem mais rápido, deixando blocos mais duros em destaque. Quando essas forças atuam sobre o granito fraturado, o resultado pode parecer surpreendentemente arquitetônico. Paredes verticais, camadas horizontais e cantos próximos de 90 graus. Formações semelhantes existem no mundo inteiro. A cachoeira Svartifoss, na Islândia, ergue-se entre colunas hexagonais de basalto que parecem cortadas a laser e são totalmente naturais. O Tingui de Bemaraha, em Madagascar, apresenta pináculos de calcário alinhados como ruínas. Os pilares de Lena,
na Sibéria, erguem-se como muralhas de fortalezas moldados pelo permafrost e pela erosão dos rios, sem intervenção humana. Gornaya Shoria se encaixa perfeitamente nesse padrão. Suas faces verticais refletem o intemperismo por congelamento e degelo ao longo de planos naturais de fratura. Sua escala gigantesca reflete o Plutão de granito subjacente, exposto por milhões de anos de erosão. O alinhamento aparente segue padrões de estresse na rocha, ditados pela tectônica. À distância parece deliberado, de perto pode ser totalmente natural, e ainda assim a dúvida persiste. A escala supera a percepção. As faces verticais parecem precisas demais. Geólogos profissionais alertam que, sem medições no local, exame detalhado da mineralogia e mapeamento preciso das fraturas, ninguém pode descartar completamente a pequena possibilidade de modificação humana. Fotografias sozinhas, especialmente de baixa resolução, não fornecem certeza. Nesse espaço, o mistério prospera. Nossas mentes anseiam por respostas. Estímulos ambíguos exigem interpretação. Nuvens viram animais, sombras viram rostos, rochas viram monumentos. O reconhecimento de padrões é involuntário. A evolução nos ensinou a preferir falsos positivos a falsos negativos. É melhor confundir um arbusto com um predador do que ignorar um predador escondido em um arbusto. Agora, na era digital, esse mesmo instinto engana milhões, transformando a geologia em um enigma viral. Vivemos um paradoxo. A ciência oferece explicações plausíveis, baseadas em processos observados no mundo todo. Ciclos de congelamento e degelo, fraturamento e erosão explicam a ilusão. Ainda assim, a formação parece deliberada. Os blocos parecem perfeitamente moldados. O alinhamento parece intencional. Mesmo quando a mente conhece os mecanismos, os olhos insistem em ver construção. Essa tensão entre evidência e percepção é o que alimenta o fascínio, o debate e a viralização. E ainda resta uma pergunta. Se a formação é natural, por que ela desperta um reconhecimento instintivo tão forte de ordem? E se foi modificada por humanos, por que ninguém a examinou de perto? Nenhum estudo de campo, nenhum levantamento em alta resolução, nenhuma expedição acadêmica resolveu definitivamente o debate. Até que alguém vá a Gornaya Shoria, meça cada face e analise cada fratura, a formação continuará existindo nesse espaço liminar entre maravilha natural e imaginação humana. No fim das contas, a muralha de Gornaya Shoria permanece em um limbo fascinante. Não foi provada artificial, mas também não foi definitivamente descartada como natural. Para os céticos, não passa de granito fraturado por milhões de anos de pressão tectônica e gelo. Para os entusiastas, o silêncio da ciência é apenas uma forma de ignorar evidências que não se encaixam na história oficial. O que torna tudo isso mais intrigante é o histórico da Sibéria. Vez após vez, esse deserto gelado revelou descobertas que forçaram os arqueólogos a admitir que subestimaram a engenhosidade humana em ambientes extremos. Seja uma fortaleza de 8.000 anos ou assentamentos no Ártico que desafiam o tempo, a Sibéria provou que sabe guardar segredos, até que uma equipe armada com tecnologia de ponta e coragem para enfrentar o frio de menos 40 graus chegue ao local, a muralha impossível continuará sendo um quebra-cabeça visual. A verdade está lá fora, enterrada sob o gelo, esperando por alguém bravo ou teimoso o suficiente para desenterrá-la. E você, acha que o nosso cérebro está apenas nos pregando uma peça com padrões geométricos ou estamos diante da maior prova de uma tecnologia perdida no tempo? Se você curte mistérios que desafiam a lógica, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho, porque o próximo segredo que vamos revelar pode ser ainda mais perturbador. Obrigado por assistir e até a próxima curiosidade.